Queridos ouvintes da Rádio Maria Imaculada, queridos irmãos e irmãs, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 28 de outubro, hoje celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Jesus sobe a montanha. Jesus vai ao lugar mais alto para ficar a sós e orar. Jesus sente a necessidade de orar. Jesus, que é igual a nós em tudo, exceto no pecado, a comunicação dele é a mesma comunicação que nós temos com o Pai, através da oração. Queres falar com o Pai? Façamos como Jesus. Subamos à oração, subamos a um momento de comunicação com Ele, que é através da oração. Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Mas como que alguém que é Deus precisa ir fazer oração? Assim como nós precisamos de conversar com o outro, e que isso se dá com o diálogo, senão não há uma comunicação direta, assim Jesus também nos ensina que para ter uma comunicação com o Senhor precisamos entrar em oração. Depois de orar, Jesus chama os discípulos. Depois de tomar a comunicação com o Senhor, é que nós podemos tomar alguma decisão assertiva. Nós precisamos orar primeiro. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa que vamos fazer em nossa vida, precisamos orar a Deus. E se oramos a Deus, meus irmãos, devemos esperar a resposta dele, o governo dele. É o Senhor que governa todas as coisas. E se nós comunicamos a ele, de fato, o que nós temos na nossa mente e no nosso coração, o Senhor fará de tudo para que aconteça o melhor na nossa vida. Jesus então chama os discípulos, escolhe 12, as quais ele deu o nome de apóstolos. O que é um apóstolo? É um enviado de Deus, é um escolhido, é um ungido de Deus para fazer exatamente aquilo que ele mesmo faria. Jesus anunciava a boa nova, Jesus ungia, Jesus purificava, Jesus batizava, Jesus dava a todos a graça da salvação. Assim, os apóstolos também fazem a mesma coisa. Ele chama então Simão, a quem depois chama de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, que era o filho de Alfeu, Simão, chamado Zelotas, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Hoje nós celebramos Judas Tadeu. O traidor é o Iscariotes. Depois Jesus desce com eles da montanha para num lugar plano. Ou seja, é importante estar em comunicação com Deus através da oração. Mas não é só ficar comunicando com Deus em oração e ficar de braços cruzados vendo o tempo passar. Pelo contrário, depois de termos comunicado com o Senhor, devemos ir praticar, fazer ação. É necessário, sobretudo, rezar, orar. Mas nem tudo é só oração, nem tudo é só comunicação. Não adianta você ouvir o que o outro deseja, o que o outro quer,
mas se não realiza o que o outro quer. É assim a vontade do Senhor. Precisamos orar, entrar em sintonia, entrar em harmonia com aquilo que é o desejo de Deus, aquilo que é o querer de Deus, mas é preciso também colocar em prática o seu amor, colocar em prática o dom de cura, o dom de libertação. Na prática, sim, até mesmo os monges que ficam o dia inteiro rezando, em algum momento tem a prática, em algum momento tem a ação, tem o fazer, fazer o bem a todos e o mal nunca a ninguém. Precisa-se fazer que o mundo continue crescendo, que a indústria continue crescendo, que o comércio continue aquecido, não para que vivamos unicamente baseado nas coisas materiais, mas porque o mundo precisa continuar. Imagine se as pessoas pararem lá na roça de produzir o alimento, como que será a cidade? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo fazer alguma coisa. Por isso é necessário descer a montanha também. Depois de descer, estavam ali muitos dos seus discípulos, os seguidores. Uma multidão de gente estava ali à procura de Jesus, que vinha da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidônia. Vieram para ver Jesus curando as doenças. Jesus cura, meus irmãos, as doenças. Ele cura as doenças físicas, as doenças psicológicas, as doenças espirituais. Muitas vezes precisamos deixar o Senhor curar também as nossas doenças espirituais. Queremos que Jesus cure uma dor aqui, uma dor ali, uma doença física, um tumor, alguma coisa do gênero, mas as doenças espirituais é que vão gerando essas doenças físicas. Grande maioria das doenças humanas são doenças espirituais. Por que que muitas vezes volta a doença? A pessoa fica caindo na depressão, cai no pânico, entra, sai. Porque primeiro a doença é espiritual. E você precisa da oração, precisa da entrega ao Senhor para que não fique mais atormentado pelos impuros, pelos espíritos, pelos anjos do mal. A multidão tocava no Senhor. Como que nós tocamos a Deus? Através das nossas práticas de piedade, através da oração do Santo Terço, através da adoração ao Santíssimo Sacramento, através das coisas boas que você pensa, através das práticas de caridade que você realiza. Assim vamos tocando em Jesus com a leitura sagrada da Bíblia e com as práticas de misericórdia. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.